Irmão, você tem ideia do que você está prestes a perder só porque você está distraído com as coisas que não importam? Veja, eu não estou falando aqui como alguém que nunca se perdeu pelo caminho, sabe? Muito pelo contrário. Eu estou falando aqui como alguém que já deixou escapar coisas preciosas, justamente por estar ocupado demais com coisas que pareciam urgentes, mas na verdade era só barulho. E quando eu percebi o que era essencial, já estava longe demais. E é por isso que eu quero conversar isso com você agora. Porque talvez ainda esteja em tempo para você, em tempo de não perder aquilo que é seu. Tem um versículo, irmão, na Bíblia que me confronta toda vez que eu leio. Está lá em 2 João, capítulo 1, versículo 8. Acautelai-vos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebais plena recompensa. Observe comigo. É como se o apóstolo João ele estivesse dizendo assim, sabe? Abra o olho. Tem coisa demais querendo roubar aquilo que é seu. É como se ele estivesse assim, francamente dizendo, não cochila, irmão. Não larga, não desiste agora. E a verdade, irmão, é que muita gente está perdendo aquilo que é seu. Não porque alguém roubou, sabe? Mas porque simplesmente deixou cair. A gente vive numa época, irmão, em que tudo, sabe, grita, é notificação no celular, é boletos, é aquela cobrança interna de a gente querer ser perfeito. É a comparação que a gente faz com os outros. É a ansiedade, sabe, de a gente achar que não está onde a gente deveria estar. E no meio desse caos, a gente vai soltando o que é valioso. A paz, o chamado, a fé, os relacionamentos, a identidade. Aí você começa a abrir mão de coisas que um dia orou para ter. Você começa a chamar de cansaço, o que na verdade é um desânimo espiritual terrível que está na sua vida. Você começa a achar normal viver no automático, ignorando aquela voz lá no fundo dizendo assim, volte, lembre de quem você é. E é exatamente aí, irmão, que mora o perigo. Porque nem sempre, observe isso, nem sempre aquilo que é seu vai ser tirado por força. Às vezes simplesmente escapa pelas suas mãos, aos poucos assim. Você vai se afastando dos seus princípios, mas você vai chamando isso de amadurecimento. Talvez você se cala quando você deveria falar e você vai chamando isso de sabedoria. Você vai se acomodando e aí você vai chamar isso de paz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, em nome de Jesus, o que é seu tem um preço. E é justamente por isso que vale a pena lutar para não perder. Tem promessa, irmão, que Deus te fez e que ainda estão de pé, sabe? Tem sonhos que ainda são possíveis, mas só se você não largar agora. Tem relacionamentos, irmãos, que precisam ser regados, sabe? Conversas precisam acontecer. Existem perdões que precisam, assim, definitivamente ser liberados. Tem fé que precisa ser reacesa na sua vida. E tem uma versão sua mais forte, mais inteira, mais conectada com o céu, que só vai nascer se você decidir agora. E você precisa decidir assim, eu não vou perder o que é meu. E quando eu digo o que é seu, eu não estou me referindo a coisas materiais, não, como carro, casa, status, não. Eu estou falando daquela paz, sabe, que você tinha quando você orava de madrugada e você sabia que tinha um Deus te ouvindo. Eu estou falando daquele brilho, sabe, nos teus olhos, quando você falava de propósito. Eu estou falando daquela força que você tinha para amar mesmo quando era difícil. Eu estou falando daquela sua essência, do seu chamado, sabe? Da sua conexão com Deus e com quem te ama de verdade. Irmão, você ainda tem tempo, mas eu preciso te dizer hoje, você não vai ter tempo para sempre. E talvez o que você precisa agora, nesse exato momento, não é de mais uma resposta, na verdade é de coragem para voltar, para restaurar, para se lembrar, sabe? Irmão, o motivo de eu precisar te contar tudo isso hoje é porque você tem carregado algo precioso, sabe? E talvez você nem saiba disso, nem se deu conta ainda. E se você soubesse o valor real do que você carrega, você não deixaria cair por tão pouco. Você não venderia barato o que custou caro. Você não deixaria a correria do dia a dia, da vida, sabe? Roubar a eternidade do teu coração.
Então o conselho que eu te dou, irmão, cuida bem daquilo que é seu, reacende aquilo que apagou, peça perdão se for preciso, perdoe se for necessário, mas não larga aquilo que te mantém em pé. Irmão, se isso faz sentido para você, imagina o que pode fazer para mais alguém que está prestes a desistir nesse exato momento. E você pode ser canal de bênção na vida de alguém, curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo nesse canal. E, principalmente, comente aqui um amém se você recebe esta mensagem. E antes de sair, um instante, faça uma pergunta simples para você mesmo, sabe? Diga assim, o que é que eu deixei cair? Que ainda dá tempo eu pegar de volta. Ainda vai lá e recupera, irmão. Restaura, reacende e não perde mais.